Meus amigos, a gente tem que entender toda essa história do ministro Bebiano envolvendo o Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro acabou tendo mais um personagem que é o Felipe Moura Brasil. E o Felipe Moura Brasil é um cara que comentou a respeito disso. O Felipe Moura Brasil, inclusive, foi uma das pessoas que desfez a confusão por causa da declaração do Bolsonaro, por causa da declaração do Bebiano, que diz ter conversado com o Bolsonaro. Aí depois eles disseram que era mentira. O Felipe Moura Brasil foi o cara que conseguiu desvendar a narrativa que estava sendo criada pela mídia. E só para vocês terem um contexto, foi perguntado ao Bebiano se ele havia conversado sobre aquele assunto dos laranjas com o presidente Bolsonaro. Ele falou que havia conversado, isso foi o que saiu na matéria, mas ele falou que havia conversado com o Bolsonaro naquele dia, não que ele conversou sobre esse assunto das laranjas. Então, o Carlos Bolsonaro disse que é mentira o que estava escrito na matéria, de que o Bebiano havia conversado com o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro confirmou a versão do Carlos Bolsonaro de que o Bebiano e ele não conversaram sobre isso, mas não significa que eles não haviam trocado mensagens naquele mesmo dia para tratar de outros assuntos. Quem desvendou isso, quem entendeu toda essa confusão, essa má interpretação, foi o Felipe Moura Brasil. E por que eu estou falando do Felipe Moura? Estão atacando ele, dizendo que, na verdade, ele está defendendo o Gustavo Bebiano, está indo contra o Carlos Bolsonaro, está indo contra o presidente Bolsonaro. Já estão falando que ele se vendeu para o corporativismo. Parece que todo mundo esquece que o Felipe Moura é aluno do Olavo de Carvalho, já defendeu inúmeras vezes o Jair Bolsonaro contra casos absurdos, como, por exemplo, aquele que estavam chamando o Jair Bolsonaro de nazista. O Felipe Moura Brasil é uma das poucas pessoas nessa grande mídia nojenta que ainda tenta trazer um pouco de lucidez para nós. Então, essa minoria aí que tá gritando, falando que o Felipe Moura é um vendido, na verdade, essa galera tem que parar com isso. Eles estão agindo igualmente aos petistas. Você não pode fazer uma crítica que seja ao governo Bolsonaro que essa galera já tá atacando. Muita gente ainda não entendeu que, na verdade, não houve um desentendimento entre Carlos Bolsonaro e Bebiano, entre Jair Bolsonaro e Bebiano. Foi tudo uma confusão, uma narrativa por causa de declarações jogadas fora de contexto pela mídia. Isso não exclui o fato de que eu ainda não acho que seja verdade, porque eu não acho que o Bolsonaro tome decisões dessa forma. Mas parece que o Bebiano vai ser demitido na segunda-feira. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu nunca vi um presidente dizer que vai fazer alguma coisa. Ele vai lá e faz e comunica que fez. Pelo menos é assim que eu acredito que o Bolsonaro deva trabalhar. Eu acredito que seja assim que ele trabalha. Então, o Bebiano vai cair na segunda-feira, digamos, né? Por que ele vai cair? Ele vai cair porque apuraram o caso das laranjas? Isso é impossível. São poucos dias só que teve a denúncia. Duvido que tenha uma investigação, que tenha uma decisão ali de fato. Não, realmente, o Gustavo Bebiano está envolvido no caso de laranjas. Não pode ser por causa disso. E o que saiu na mídia é que parece que ele havia divulgado áudios de conversas do Bolsonaro para a grande mídia. Aí até saiu uma manchete aí dizendo que o Bolsonaro disse: "Você trouxe o inimigo para a nossa casa". Tudo criando um desentendimento entre Bebiano e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não se pronunciou a respeito disso e o Gustavo Bebiano deu uma declaração no seu Instagram sobre um texto lá sobre lealdade, dizendo que, na verdade, ele é leal, se ele sair, ele vai sair com a honra intacta e apenas aquele que é desleal vai se ferrar. A verdade é que esse assunto entre Bebiano e Jair Bolsonaro ainda está muito confuso. Não adianta. A gente tem que esperar o Jair Bolsonaro se pronunciar para a gente saber o que está acontecendo. Mas a verdade é, pegaram o Felipe Moura Brasil para atacá-lo, para dizer que ele chamaram até o cara de comunista. Quer dizer, no que a gente está se diferindo da esquerda? A gente vai agir exatamente igual a esses esquerdistas? Vamos ficar histéricos agora? Toda a crítica do Felipe Moura em cima do Carlos Bolsonaro, que esse é outro ponto importante também, é que por não haver uma clara comunicação das coisas que eles dizem, está rolando essa confusão, está dando espaço para a mídia criar essa narrativa. O Carlos Bolsonaro devia ter deixado bem claro que não só a matéria era mentirosa, como ele deveria ter dito que Bebiano e Jair Bolsonaro realmente trocaram mensagens, não conversaram sobre esse assunto de laranjas. Mas se ele tivesse esclarecido esse fato, a mídia não teria espaço para criar essa narrativa. A crítica do Felipe Moura Brasil é em cima disso. Acabaram fritando, nas palavras do Felipe Moura, acabaram fritando o ministro
por causa de declarações desencontradas, por causa de uma narrativa mentirosa criada pela grande mídia. E mesmo que não houvesse um desentendimento entre Bebiano e Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro, agora existe. Porque tá saindo na imprensa de que o Bebiano vai cair e o Bolsonaro não se manifesta dizendo, olha só, não, ele é da minha inteira confiança, isso não vai acontecer. O Bebiano já tá se sentindo traído, já tá colocando postzinho no Instagram dizendo que foi injustiçado, que ele é leal e estão sendo desleal com ele. Toda essa narrativa já foi criada. Por causa de quê? Por causa da falta de transparência, por causa da falta de comunicação que está havendo dentro do governo Bolsonaro. Infelizmente, nesse momento, o maior inimigo do governo Bolsonaro é o próprio governo Bolsonaro, porque eles não estão se entendendo. A crítica do Felipe Moura de que uma intriga dessa não pode ser criada em um governo, principalmente às vésperas daquele que está querendo apresentar reformas, daquele que está querendo apresentar credibilidade, essas rixas não podem acontecer. E qualquer descuido que você tome pode levar tudo por água abaixo. Então, a crítica do Felipe Moura em cima do Carlos Bolsonaro é simplesmente essa, de que ele tem que ter mais cuidado na hora de se comunicar. Toda essa intriga foi causada por causa de uma declaração mal feita, que daí deu espaço para a grande mídia criar uma narrativa mentirosa. Por esse vídeo é isso, meus amigos, eu espero que essa confusão esteja esclarecida. Vamos esperar os próximos episódios. Links do Apoia-se Twitter aqui na descrição do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.